Continuando com o nosso projeto do Show das Crianças, nessa aula a gente vai fazer a função de gerar cartas, né? Então a gente vai precisar criar mais uma interface gráfica, mais uma janela, para que a gente consiga selecionar a carta quando eu clicar aqui ele abrir essa nova janela, tá? Então vamos voltar aqui para o Qt Designer. Aqui eu tenho o exemplo de uma widget que já está criada, né, que é o que a gente vai utilizar. E essa daqui foi o que a gente fez na aula anterior. Então eu vou fechar e vou começar uma do zero. New Widget, e a gente vai criar uma com base nesse modelo. Se você acompanhou as aulas, você vai ser capaz de fazer isso aqui facilmente, sem nenhuma dificuldade, que é a mesma maneira que a gente fez das aulas anteriores. Então eu vou criar aqui um frame nessa janela, e dentro desse frame a gente vai inserir aqui outros 4 frames que irão compor a nossa janela. Então, 1, 2, 3, 4. Então, 4 frame, a gente vai aplicar aqui o layout horizontal através desse botão, layout horizontal, clicando no meio da janela, layout vertical, está pronto aqui a nossa parte com os frames, tá? Aqui ainda a gente vai inserir agora as labels, né, os botões que serão, né, responsáveis por gerar a carta. Então, como que a gente faz? A gente vai vir aqui no QPush Button, então vamos inserir 1, 2, 3, 4 push button, tá? Então vamos aplicar o layout vertical em cada um deles, layout vertical e o layout vertical. Se você olhar aqui, o botão ele tem uma imagem, né? Então o botão carta e tem carta 1, 2 e 3. Então a gente vai fazer exatamente isso, vamos nomear cada um dos botões, né, com o botão correspondente. Então carta, e aí esse aqui vai ser carta, carta, carta. E aí ele vai nomear automaticamente aqui os botões que é 1, 2, 3 e 4, que são as cartas que a gente tem. Agora a gente vai inserir aqui uma imagem no nosso botão. Como que a gente faz para inserir uma imagem? Pare o vídeo e pense um pouquinho, como que, com base nas aulas anteriores, como que a gente faz para inserir essa imagem nesse botão. Então, se você olhou a opção ícone, você acertou. Então, a gente vai fazer aqui ícone, que é a única maneira da gente incluir no botão. Então, a gente vai clicar no botão aqui, ó, e vamos colocar ícone. E aí, vamos inserir um ícone no nosso botão através do nosso resource. Então, clicando aqui, Choose Resource, a gente vai clicar aqui no editar, porque ele não tem nenhum resource. Mas antes, né, para ele aparecer, eu vou colocar um salvar aqui, que vai ser o mesmo nome do nosso cartas. Então, convidados, né, a gente vai colocar cartas.i. Então, colocamos o nome do nosso formulário de cartas.i. E a gente vai colocar aqui o nome dele também de cartas, para a gente poder acessar as nossas cartas, tá? E vamos salvá-lo. E agora sim a gente vai clicar no botão, vamos no ícone aqui, clicar aqui no primeiro, Choose Resource, vamos editar e vamos selecionar uma resource já existente, que é aquela icons que a gente criou. E com isso ele vai aparecer aqui para mim todas as minhas opções. Então a gente vai selecionar a carta do baralho aqui, que é essa daqui. Vamos selecionar essa carta e vamos colocar o ícone aqui no botão. Perceba que ele já colocou aqui o ícone do botão. A gente vai apagar o nome e vai ficar apenas o ícone aqui mostrando. E a gente vai fazer com que ele fique desse tamanho. Para o botão ficar desse tamanho, se eu não me engano, o tamanho do ícone é 182 por 85, se eu não me engano aqui, ó. O tamanho da carta, não lembro, deixa eu ver aqui exatamente qual que é o tamanho. Por 185. Então a gente vai ter o botão com essa carta e vai expandir também, que a gente vai colocar já na nossa tela, tá? Então a gente tem essa carta com esse tamanho e agora a gente vai replicar cada um deles, né? Vou colocar o ícone em cada um dos botões aqui que a gente precisa, tá? Então vamos nesse aqui, 182 por 135, é isso, 85. Vamos colocar. E aí, vamos vir aqui no ícone, né, e selecionar o resource da mesma maneira, como já está selecionado. A gente só vai pegar a imagem aqui, colocar em cada uma delas, apagar o valor do botão, apagar o valor do botão, apagar o valor do botão.
E aí vamos colocar cada um deles o nosso resource. Choose resource. O fundo da carta daqui de cada um deles, e aí a gente vai colocar aqui 182 por 185, padrão para todos. E aí, com isso a gente tem aqui os nossos botões com as cartas, tá? Aqui 132, por isso que ele ficou assim, tá? Então a gente já tem um padrão, a gente vai copiar aqui a cor de fundo do nosso frame cartas, né? Change Style Sheet, vamos copiar a cor de fundo que a gente usou no projeto inteiro. Então vamos vir aqui, Change Style Sheet, clicando com direito e vamos selecionar a cor de fundo, vir no frame principal, Change Style Sheet, vamos colocar um background color dele aqui de none, para ele sumir essa sombra, né? E aí ele voltou, agora aqui temos as nossas cartas. Se você olhar aqui a carta, né, ela está com esse tamanho porque a gente colocou dentro do frame aqui, que é a carta, para ele expandir. Então, se a gente colocar no Size Policy aqui, a gente vai colocar no Size Policy, vai colocar Expand. Ele vai expandir o máximo que ele conseguir para cada um deles. Então, aqui, ó, Expand, por isso que ele ficou desse tamanho a carta. A gente colocar aqui, ó, Expand tanto no vertical quanto na horizontal, ele vai expandir, que a carta fica do tamanho que eu queira. Então, eu vou colocar aqui um Expand. Aí ele já expandiu a carta para que fique do tamanho que eu queira. Assim já está bom, né? Tá bem bonitinho aqui a nossa tela. E com isso já está pronto aqui o nosso botão para selecionar a carta desejada. Então a gente já criou a tela. Olha só que legal. A gente vai salvar essa janela. Salvamos. E aí vamos voltar lá para o Python, né? Fechar aqui. Se você perceber, vai ter aqui a cartas.i. Agora a gente vai converter para um arquivo Python. PySide2-ic cartas.i tracinho o i underline cartas.py, que aí a gente já converteu ele para um arquivo Python. Então criamos a nossa widget, está aqui bem bonitinho. E agora a gente vai criar, convertemos ele para um arquivo Python, está salvo aqui. E aí agora na próxima aula a gente vai chamar ele através do nosso jogo, né? Então vamos fechar aqui. Na aula seguinte a gente continua, onde eu vou mostrar para você como você faz para criar a classe da cartas e chamar ela através do botão, tá bom? Então eu te vejo lá.